Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a Trindade e, ao mesmo tempo, refutar o professor Fábio Sabino. Quando eu estou refutando ou falando sobre que isso ou aquilo é heresia, eu não estou querendo tocar na sua pessoa, mas no que ele crê, no que ele defende. E ele tocou num dos pontos centrais da igreja cristã, ou seja, a Trindade. E com uma capa de erudição, o professor Fábio Sabino, então, tenta mostrar que não existe Trindade. Não existe nenhum aspecto da Trindade baseado nas Escrituras. E eu vou me basear num vídeo que ele fez defendendo exatamente a inexistência da Trindade, onde ele desafia algumas pessoas, desafia os pastores no Hangout, e nesse vídeo, como não apareceu ninguém, ele começa então a defender a sua tese, a sua ideologia acerca da Trindade. Então, ele começa falando o seguinte, que a doutrina da Trindade foi falada somente no Concílio de Constantinopla. O Concílio de Nicéia, segundo ele, que aconteceu em 325 da era cristã, houve o embate contra Arion, mas não foi uma defesa da Trindade. No Concílio de Nicéia não houve nenhuma defesa da Trindade. O que aconteceu foi exatamente um embate contra Ário acerca da divindade de Jesus Cristo. Muito bem. Nós não podemos querer ser tão inteligente para entender que qualquer defesa da divindade de Cristo ou do Espírito Santo se refere à Trindade. Porque a Trindade é exatamente isso. A existência de um só Deus, constituído em três pessoas distintas, tendo a mesma essência, a mesma natureza, os mesmos atributos. Então, quando se defende a divindade de Jesus Cristo, está implicitamente defendendo a Trindade. Ele afirma então que o Concílio de Nicéia não houve uma defesa da Trindade. Vejam bem, e que somente no Concílio de Constantinopla é que se tocou nessa defesa da Trindade, dando a entender que antigamente ninguém tentava defender a Trindade. Mas vejam bem, gente, toda heresia e todo herege, eles erram por falta de conhecimento, seja das Escrituras, por uma má interpretação, seja por uma falta de conhecimento histórico. E eu vou demonstrar para vocês. Vejam bem, nos próprios evangelhos e nas cartas paulinas, desde já, nós percebemos que os apóstolos já defendiam uma trindade. É claro que eles não falavam o nome Trindade, não existe esse nome Trindade na Bíblia, como também não há o nome antropomorfismo na Bíblia, como não há onisciência na Bíblia, mas existem textos que demonstram claramente essas doutrinas teológicas. Então não é obrigado ter um nome para que se possa perceber uma doutrina. Então o que acontece? Mesmo no século II, Orígenes e Tertuliano já defendiam a Trindade. Desde o século II, Orígenes, que nasceu no ano 185 e morreu no ano 254, já defendia a doutrina da Trindade. E Tertuliano também. Outra coisa,
Só em ter um concílio para defender a divindade de Cristo e a defesa da Trindade já demonstra que qualquer pensamento contrário já era uma heresia na época. Então a igreja, ela estava fundamentada com a doutrina da Trindade. Depois, o Didaquê, que é um documento ainda do final do primeiro século, o Didaquê, ele fala da Trindade no batismo, quando ele fala no batismo, trazendo a memória de Mateus 28, onde diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Didaquê diz assim, tá, entre aspas, no que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu no século III com um bispo chamado Bispo Hipólito, onde ele fala da Trindade, ele defende a Trindade, né, ele faz uma defesa mesmo no século III. Então, vejam bem, sobre o Concílio de Nicéia, sim, ele falando sobre o bispo Hipólito, ele também fala sobre um credo, e incluía Crestus em Deus Pai Todo-Poderoso, Cresto em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria. Vejam, o credo apostólico demonstra a Trindade. Isso no século III. Mas vamos falar do Concílio de Nicéia, onde a heresia de Árion foi falada por Atanásio, que está no escrito de Atanásio. E aí, Atanásio, falando do que Árion defendia, ele fala exatamente da chamada tríade, o nome que Árion fala para Trindade, ele chama tríade. Então vejam que já havia uma concepção de Trindade. Alguns falam Trindade, outros falam triunidade. O próprio Atanásio falou que Árion dizia tríade. No entanto, isso é muito relativo. O nome, a nomenclatura, a essência do que se pode perceber do que é a Trindade, que é importante. Então vejam bem, a própria declaração do Concílio de Nicéia deixa claro sobre a Trindade e que a igreja deveria crer. Nós vamos analisar agora a declaração, o credo niceno, do original grego, e nós vamos analisar que a própria declaração do credo niceno demonstra a Trindade. Vamos para o credo niceno, aqui o credo Nicéia, a partir do original, onde diz, preste atenção, Pisteuomen es renatheon patera pantocratora. Então está dizendo cremos, vejam, cremos. E esse verbo cremos, ele está relacionado aos objetos de fé que iriam acontecer depois. Cremos em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Pantocrátora, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas invisíveis, como das visíveis, como das invisíveis. E em um só Senhor, vejam bem, isso aqui é um objeto referindo-se ao verbo pisteuomen, kai es rena curio iosurristom, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus unigênito. Notem aqui que agora ele não somente está dizendo que nós devemos crer no Deus Pai Todo-Poderoso, mas no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, né, que foi gerado, foi gerado do Pai antes dos tempos eternos.
Aí ele diz, phos, ekphotos, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Vejam aqui, é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, deixando claro a trindade entre Pai e Filho, gerado, não criado, homoiúcio tom patri, ou seja, homoiúcio significa na mesma essência que o Pai. Homoúcio vem de duas palavras, homos, que quer dizer igual, igual. Úcio vem do verbo eimi, essência, ser, a mesma essência, o mesmo ser que o Pai. Então aqui está mostrando claramente a mesma natureza do Pai, homoousion to patri, mesma essência que o Pai, através de quem todas as coisas vieram. Diz, aquele que por causa de nós, os homens, e por causa da nossa salvação, desceu dos céus e tendo se tornado carne, vindo do Espírito Santo, ek pneumatos hagio, e da Virgem Maria, e tendo se tornado homem. Depois fala aqui, tendo sido crucificado por nós, por Pôncio Pilatos, e tendo padecido e sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, catatas grafas, e subiu aos céus, e tendo sentado à direita do Pai, e novamente vindo com glória para julgar vivos e mortos, do qual o seu reino não terá fim. Vejam bem agora aqui, na última parte, ainda falando como objeto de pistelmen, cremos, kai est pneumato hagion, diz, e no Espírito Santo, notem, se está falando em fé, se está falando que crê no Pai, que crê no Filho, também está falando aqui no Espírito Santo, mostrando também divindade. Seria uma incoerência se alguém colocasse outro ser para nós crermos, juntamente com o Pai e com o Filho, que tem a mesma essência. E diz, e no Espírito Santo, ó Senhor, tocurium. Ó Senhor, vejam aqui, e aquele que dá a vida, vindo do Pai, e sendo adorado juntamente com o Pai e com o Filho. Vejam aqui, sum proscunúmeno, ou seja, sendo adorado juntamente e sendo glorificado, aquele que foi falado através dos profetas. Então vejam bem, gente, deixa claramente aqui no credo niceno, no original, que desde já eles demonstram claramente, falando da divindade de Jesus Cristo, eles aproveitaram, porque, como eu falei para vocês, quando se toca na divindade de Jesus Cristo, fala da Trindade. Quem nega a divindade de Jesus Cristo, consequentemente vai negar a Trindade, claro, porque se nega a divindade, não há um só Deus em três pessoas em uma só essência. Toda heresia que nega a divindade de Jesus Cristo, nega a Trindade. Então, o credo niceno, ele não somente fundamentou a divindade de Jesus Cristo, mas também da Trindade, dizendo, cremos, pistelmen, cremos num Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Filho do Pai, na mesma essência, homoousios to patri, na mesma essência que o Pai. Cremos no Espírito Santo,
Kurion, ou seja, o Senhor era o Espírito Santo, também é o Senhor. Então, o credo niceno deixa claro acerca da Trindade. O professor Fábio Sabino não conseguiu perceber, então o problema dele é de entendimento, tanto no original grego, como também na linguagem, né? Aí ele faz algumas perguntas, que ele chama perguntinhas básicas, que ele chama de perguntinhas. Eu não quero me estender, isso é uma doutrina clara na Bíblia, que qualquer pessoa pode pegar um livro de teologia e ver bases bíblicas, mas eu vou tocar em alguns textos importantes. Muito bem, ele diz o seguinte, ele pergunta, qual texto informa que Deus se compõe em 3 pessoas distintas? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que os 3 são o único Deus. Ele faz essa pergunta. Qual texto prova isso? Ele desafia alguém a mostrar na Bíblia isso. Então vejam bem, gente, precisamos explicar uma coisa importante. Que numa interpretação, não é obrigatório que você coloque toda uma doutrina em um só versículo. Assim também, como você não pode tentar comprovar uma determinada verdade filosófica em um só parágrafo. Seria como se eu pedisse a alguém, olha, prove o pensamento de Kant em um só parágrafo. Me mostra aqui um livro que prove todo o pensamento de Kant em um só parágrafo. Essa pessoa vai olhar, vai perceber que quem está falando isso é uma pessoa leiga, uma pessoa que não é culta, uma pessoa que não é inteligente. É a mesma coisa de alguém esperar que se tente mostrar toda uma doutrina em um só versículo. Mas a grande base na Bíblia, demonstrando exatamente que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são distintos, mas um só Deus. E eu vou começar pelo Velho Testamento, mostrando a distinção e a unidade do Pai e do Espírito Santo, e depois vamos para o Filho. No Salmo 139, aqui no Salmo 139, verso 7, né, que diz assim, olha só, o salmista Davi, que diz assim, ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Agora preste atenção, Davi estava falando de Yahvé, ele não estava falando do Espírito Santo, ele estava falando de Yahvé. Ele diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Yahvé, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aí ele no verso 7 ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí ele já fala aqui do Espírito Santo. Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Preste atenção que o salmista Davi, ele está falando de Yahvé, e ao mesmo tempo ele toca no Espírito Santo, falando do Espírito Santo como se estivesse falando de Yahvé. Mas demonstra claro a distinção. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo lá aos céus, lá estás também. Se for para o abismo, lá estás também. Mas ele estava falando de Yahvé. Então notem que Davi demonstra aqui que o Espírito Santo e Yahvé, apesar de serem distintos, eles são o mesmo Deus, porque esse mesmo Deus tem o atributo da onisciência, da onipresença, embora que não tenha os nomes onisciência, onipresença. Outro texto acerca agora do Pai e do Filho no Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo. No Salmo 110 e no verso 1, Salmo 110 e verso 1, que diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora preste atenção, gente. No texto em hebraico,
Diz aqui, olha, Salmo, Davi, Salmo de Davi, Mitzmor, né? Neum Yahvé Ladoni, ou seja, Salmo de Davi, declaração de Yahvé ao meu Senhor, a Adonai. Lá no Novo Testamento, gente, lá no Novo Testamento, é importante tocar que Jesus, ele fala desse mesmo texto e aplica para si. Olha só o que diz Marcos 12, 29, que diz assim: mas Jesus respondendo-lhe que o primeiro de todos os mandamentos, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu quero chegar a esse aqui. Porque o mesmo Davi disse, pelo Espírito Santo, diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por tapete, por escabelo dos teus pés. Agora preste atenção. Jesus ainda diz assim: o mesmo Davi disse Senhor, e de onde ele é o seu filho? E uma grande multidão o ouvia com alegria. Então vejam bem que o próprio Jesus aplica o Salmo 110 para ele, demonstrando que o filho que ele não era somente um filho de Davi, mas ele era muito mais, porque Davi o chama de Senhor. Detalhe, na oração do Shema, que todo judeu sabia, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Senhor. Então a palavra Senhor, Adonai, somente era usada para Deus ou para Yahvé. No caso quando Jesus chama para si o Salmo 110, verso 1, e relacionando com Deuteronômio, quando fala a oração do Shema, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, oração do Shema aqui, Deuteronômio 6:4, que diz: Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, que diz assim: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. No original, assim, na Septuaginta, no lugar de Yahvé, eles colocavam Adonai, e na Septuaginta foi traduzido para Kyrios, para Senhor, e Jesus testificou esse texto da Septuaginta, porque ele cita a Septuaginta, falando Kyrios. Agora, detalhe, não há no texto de Deuteronômio, como você viu, a palavra Adonai, só há a palavra Yahvé. Ouve, ó Israel, Yahvé Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé, assim está no original hebraico. Então demonstra o quê? Quando Jesus reivindica o Salmo 110 para si, que ele é o Senhor, e que Davi estava falando dele, não como filho apenas, mas como um Senhor. Então Jesus estava reivindicando também a essência de Yahvé, o senhorio dos israelitas, porque só há um Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, no original hebraico, ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Então, o Salmo 110 demonstra claramente acerca da divindade e da distinção do Pai e do Filho no Velho Testamento. E no Novo Testamento, nós temos um texto clássico no Novo Testamento e que muitos hereges não sabem interpretar porque eles não conhecem grego. Infelizmente, tenho que dizer isso. Mas vamos ver João capítulo 1, verso 1 até o verso 4, e vamos analisar João capítulo 1, verso 1 até o verso 4,
e ainda estou provando, mostrando tanto a distinção do Pai, do Espírito Santo, mas também a sua unidade com um só Deus. Aí vamos aqui. En archen hologos kai hologos in proston theon kai theosin hologos. Hutos en re proston theon. Panta tiahutu egenato kai horizonto egenato ude ren hogegonen. Então vejam bem, o que João está dizendo? No princípio era hologos, a palavra, o verbo. Kai hologos, e o verbo estava perante Deus. Por que nós traduzimos estava? Porque tem uma preposição aqui, pros, que significa estar perante Deus. E a palavra, vamos começar porque tem um artigo, era Deus. Algumas pessoas dizem e traduzem, somente aqueles textos que negam a divindade de Jesus Cristo, eles traduzem assim, e a palavra era um Deus, com um artigo indefinido aqui. E vejam bem, apesar que no grego, quando não vem o artigo definido, geralmente se coloca um artigo indefinido. No entanto, nós precisamos entender que não é por falta de um artigo que você imediatamente tem que colocar um artigo indefinido. Nós vamos dizer por quê. Porque nós temos que entender o contexto, o autor, o que o autor queria falar. O autor, se ele colocasse um artigo antes de theos aqui, ele estaria dizendo que essa palavra, o hologos, é esse mesmo Deus aqui que ele estava falando. E o objetivo dele não é esse, é mostrar a distinção. Porque o objetivo dele não é mostrar que essa palavra era a mesma pessoa. O objetivo dele era mostrar que essa palavra é a mesma essência dessa pessoa. Está falando de essência. Então, se ele colocasse um artigo definido aqui, ele estaria dizendo que essa palavra é a mesma pessoa que ele estava falando aqui. Aí sim, nesse caso, ele estaria dizendo que essa palavra era esse Deus que ele estava falando, mas não é isso que ele estava falando. Ele estava mostrando, não era que era a mesma pessoa, mas que era a mesma essência dessa pessoa. É isso que ele quer mostrar. Ele está mostrando que essa palavra estava distinta porque ele estava perante Deus. Tanto que no verso segundo ele diz, este estava no princípio perante Deus. Este estava no princípio perante Deus. Novamente, então, ele traz a distinção de Jesus Cristo. E no verso 3, ele fala algo muito interessante, gente. Panta de tu egenetor. Ele diz, todas as coisas se tornaram através dele, e sem ele, sem ele, nada do que se tornou, nada do que se fez, veio se fazer, ou nada do que se fez. Então, vejam bem, aqui João dá aquele texto do problema do ovo e da galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque se Jesus foi criado por Deus, como dizem alguns hereges, se Jesus foi alguém que fez parte da criação de Deus, não poderia ter acontecido, porque todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo, João deixa claro que tudo que se foi feito se fez através dele. Então, ele não pode ter sido uma criação, porque todas as coisas vieram através dele. Ele só pode ser Deus. Por que João não colocou o artigo? Porque João não queria identificar aquela palavra com a pessoa que ele estava falando. Era uma pessoa distinta, mas ele queria apenas dizer a essência. Mas eu vou mostrar outros textos no Novo Testamento que falam da mesma forma. E muitas pessoas, e eles não traduziram um Deus.
Por exemplo, João 8,42. Vejam aqui o que diz o João 8,42. Que diz assim, ó. Portanto, Jesus lhes disse, se Deus fosse o vosso Pai, preste atenção que Jesus está dizendo aqui, Theos, Paterchimon. Jesus está mostrando aqui aos judeus, né? Me amarias, porque eu vim de Deus. Então, Jesus está dizendo, se Deus fosse... Vejam que não tem artigo aqui, porque o objetivo de Jesus é mostrar a essência e não mostrar a mesma pessoa, se referindo a alguma pessoa. Então, Theos tem artigo, mas Paterchomon não tem artigo. Por que as pessoas não traduzem? Se Deus fosse um pai de vocês, não. Mas porque o texto não é isso que o autor queria escrever. Mateus 22:32 também, Mateus 22:32 tem um texto semelhante, onde diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos. Agora vejam bem aqui, gente, ó. Aqui, Theos tem artigo, e aqui não tem artigo, ó, Theos Necron. Por que não foi traduzido? Deus não é um Deus de mortos. Porque o objetivo aqui de Mateus não é dizer que esse Deus de mortos era alguém relacionado. Mas o objetivo de Mateus é dizer que Deus não é essencialmente um Deus de mortos. Então, por isso que não tem artigo aqui também. Notem, o verbo eimi, da mesma forma, só que foi deslocado. Outro texto né, que nós podemos ver, em Romanos 8,33, agora é o erudito Paulo, onde ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Theos, Rodikaion. Aí ele diz aqui, aquele que justifica é Deus. Vejam que Theos não tem um artigo. Por que não tem artigo? Porque o objetivo dele é mostrar a essência de Deus e não uma pessoa que venha lá atrás para ele relacionar. E por último, nós podemos ver Hebreus 3,4 e tem outros textos, mas alguém pode pensar o seguinte, você está querendo o artigo definido para Jesus Cristo como Deus? Na Bíblia tem. Por exemplo, em Hebreus 1,8, tem aqui, olha só o que diz o autor, os Hebreus, se referindo aqui a Jesus. Mas, acerca do Filho, aqui, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de bondade, o cetro do teu reino, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então vejam aqui, gente, o teu trono, Theos, aqui é um aposto, não é um vocativo. Por isso que está Theos, não está na forma não está na forma vocativa, mas é um aposto. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É para todo sempre, embora que no português fique como se fosse um vocativo. É que se torna quase um vocativo, mas o objetivo também aqui deixa claro que é um aposto. Ou seja, uma informação de quem é esse trono, o teu trono, o trono teu, o Deus é para todos sempre. Deixa claro. Embora que alguns dizem, mas aqui fala que Deus é o Deus do Senhor. Mas claro, a Trindade adora a si mesma. O Pai, Jesus adora o Pai, o Pai glorifica o Filho, quando diz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo.
a ele ouvir. Então o Pai está mostrando, olha, vocês devem ouvir ele, o próprio Deus dizendo, ouçam, ouvir no sentido mais profundo da adoração. O Pai, quando glorifica o Filho, coloca a direita, a sua direita. Então isso é glorificação, o Espírito glorifica o Filho. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles adoram a si mesmo, porque não há outro Deus além deles. Eles são um só Deus. Então, deixa claro aqui, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, se referindo ao próprio Jesus Cristo. Depois, nós vemos o texto clássico de Mateus 28, 19 a 20, onde diz assim, ó, Mateus 18, 19 a 20, que fala, Mateus 18, 28, desculpa, 19, que diz, tendo ido, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso deixa claro Trindade. Porque é em nome do Pai, vejam que em nome, em nome do Filho, vejam que tem um artigo, e do Espírito Santo, e tem um artigo também definido. Aí sim, são pessoas diferentes, específicas, mostrando a Trindade de Deus. Depois, ele fala, qual texto informa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em todos os aspectos, eternidade, poder, posição, sabedoria. Ele pergunta, mas há muitos textos que falam sobre isso, e eu não vou tocar nesse assunto, porque é só você pesquisar. Mas o que fala da eternidade do Filho, Isaías 9,6, Hebreus 1,6, o texto que nós lemos, o teu trono é para todos sempre. Do Espírito Santo, Hebreus 9,14, que fala do Espírito eterno. De poder, fala do Filho, Mateus 28,18, Apocalipse 5,12. Espírito Santo, Romanos 1,4, Romanos 15,13. A posição, o fato do Espírito Santo ser eterno em poder, já dá uma posição de Deus. Se o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é todo poderoso, já dá uma qualificação divina. Sabedoria, Colossenses 2,9, Apocalipse 5,12 para o Filho. O Espírito Santo, Isaías 11,2. Então, gente, tem muitos textos, eu não vou me colocar aqui porque isso é coisa para a escola dominical. Ele pergunta, em qual parte textual da Bíblia iguala o Espírito Santo ao Pai? Como eu falei no Salmo 139, né? Eu deixei claro o Salmo 139, mas tem um texto no Novo Testamento, que é 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17, que diz assim, olha que diz. Olha só, Paulo diz assim, mas o Senhor é o Espírito. Vejam que aqui tem um artigo, porque agora sim ele está relacionando que esse Senhor é o Espírito. Agora sim é digno de um artigo definido. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, lá tem liberdade. Então, ele deixa claro que o Senhor é o Espírito, porque o texto da Bíblia deixa claro que só há um Senhor. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. No texto hebraico diz, ouve, ó Israel. O Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, queridos, eu quero deixar aqui claro que a doutrina da Trindade é verdadeira, é bíblica, e se alguém vai contra essa doutrina, precisa avaliar seu conhecimento em várias áreas.